você que se liga na TVI, seja muito bem-vindo. Está começando o TVI News, segunda edição. Eu sou Joab Paiva, estarei com você até às 19 horas com muita informação de tudo que acontece aqui na nossa região sul da Bahia, nas demais regiões do nosso querido estado e também assuntos relevantes do Brasil e do mundo. Esta é a programação da TVI, sempre com muita informação para você que diariamente nos prestigia com o carinho da sua audiência. Mais uma vez agradecer aí o carinho da audiência dos nossos telespectadores da Ultra TVC, canal 24.2, o nosso eixo Itabuna-Ilhéus. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Também dizer que você que está nos assistindo aí pela internet através do YouTube, lá no youtube.com/TVI oficial e ainda não nos segue, poderá também nos seguir. É só apertar o botão de inscrição e ficar por dentro de toda a nossa programação. Lembrando que para que você receba aí uma notificação da nossa programação, só apertar no sino, hein? Lembrar aí de apertar também no sino para que fique bem informado e no momento em que a nossa programação entre no ar, você possa também estar sabendo que a programação está ao vivo. Essa programação da TVI é uma programação, como disse, diversificada, com esporte, entretenimento e, logicamente, com muita informação, com muitas notícias para você. Pela manhã, nós temos o TVI News primeira edição, apresentado aí pela Pérola Cordeiro e também pelo nosso grande âncora aqui, né, o Barbosa Filho, conhecido por muitos aí como Barbosinha. Um grande abraço, inclusive, para o nosso querido apresentador Barbosinha. No período da manhã, apresenta aqui com muita maestria o nosso TVI News primeira edição. E na segunda edição, agora a partir das 17 horas, eu venho até você, pedindo licença até às 19, também com muita informação para você. E não diferente dos outros dias, eu gostaria também de pedir a você que está no Instagram, vá lá no nosso perfil do Instagram, TVI Play Oficial, e fique por dentro dos nossos bastidores, da nossa programação, aqui também, tudo que rola na TVI. Muito bem, vamos então aos nossos destaques do dia de hoje, tudo o que aconteceu durante ontem e hoje aqui na nossa região e também demais regiões da nossa Bahia. Lembrando, hoje também teremos a participação do nosso correspondente diretamente do extremo sul, o Ramiruel Lobo, ele que vem de lá, né, trazendo essas informações importantes desta importante região da nossa Bahia. O Ramiruel Lobo daqui a pouquinho estará participando conosco. Mas vamos então para os nossos destaques do dia de hoje. Itabuna, na área de Interbairros 2025. O Itabuna realiza encontro com dirigentes de associações e desportistas para então o encontro do Interbairros, né, a realização desse Interbairros 2025, que dentro em breve estará acontecendo. A nível região, a comunidade está protestando aí lá na cidade de Quaraci. Aconteceu hoje esse protesto de Quaraci e Almadina em relação aos fechamentos das agências do Banco Bradesco lá nas cidades. Na cidade de Ilhéus, encontro técnico sobre cooperativismo aconteceu nesta quarta-feira na cidade de Ilhéus. Um idoso desapareceu na cidade de Bicaraí e a família e autoridades buscam por informações sobre esse idoso, que é muito querido ali na comunidade de Ibicaraí. Ele, de prenome, muito conhecido como Carlão, né? O Carlão, muito conhecido ali na cidade de Ibicaraí, e está desaparecido. Já falaremos também desse desaparecimento por lá. Caso você que está nos assistindo veja esse senhor por aí, pode estar entrando em contato. Já vou passar mais informações para vocês também sobre este assunto. Olha, denúncias graves contra a educação na Bahia. Daqui a pouco nós temos essas denúncias aqui, denúncias gravíssimas contra a educação aqui no nosso estado, hein? Não saia daí porque são denúncias graves, são broncas, como diz o nosso colega de mais cedo, Denilton Santos. Um grande abraço, Denilton. São broncas de pessoas ligadas à educação, denúncias graves contra a educação aqui na Bahia. Na cidade de Bicaraí, a prefeita Mona Lisa pode perder o cargo.
cargo. Já já você vai saber o porquê a prefeita de Ibicaraí poderá, inclusive, perder o cargo, o que está aí acontecendo para que ela tenha esta ameaça de até mesmo perder o cargo. Rodovia é liberada pelos indígenas após 36 horas. Ontem nós falamos sobre este assunto aqui, os indígenas que estavam protestando por conta da prisão de um dos seus caciques. A rodovia, a BR-101 ali na cidade de Itamaraju, estava bloqueada por esses indígenas e ontem, né, foi liberada após 36 horas de protestos, após 36 horas de paralisação. Pense numa situação dessa, vamos trazer também, vamos falar sobre essa informação, hein? Também uma jovem de 24 anos que foi agredida e estuprada na cidade de Barra do Rocha. A vítima está hospitalizada, inclusive com complicações cerebrais, com coágulos no sangue. Já já vamos falar dessa tragédia, né? Dessa tragédia e desse absurdo, na verdade. A palavra deste absurdo que aconteceu ali na cidade de Barra do Rocha. E a nível Brasil, a Câmara dos Deputados proíbe a aproximação de agressor com consentimento da vítima. Mesmo que a vítima queira se aproximar do agressor, ela não poderá mais se aproximar, tá bom? Então, essa e muito mais notícias você encontra a partir de agora aqui no nosso TV News, segunda edição. E vamos começar com notícia boa, vamos falar de esporte, vamos falar de vida aqui na cidade de Itabuna. O Interbarrios 2025, a cidade está realizando aí um encontro com dirigentes de associações e desportistas, né? A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esporte e Lazer, realiza então nesta sexta-feira, dia 10, às 19 horas, na Secretaria de Esporte e Lazer, para quem não sabe, que fica logo ali na rua Casemiro Rego, número 43, no bairro Conceição, ali muito próximo à instalação da Câmara de Vereadores aqui da cidade, hein? Esse é o primeiro encontro com os dirigentes de associação de moradores e também desportistas sobre o campeonato amador que já está aí no calendário, né, já faz parte do calendário grapionense da cidade de Itabuna, que é o campeonato Interbarrios, nesse caso a edição de 2025. Na pauta, vários temas envolvendo o certame futebolístico, né? E o maior em termos de participação de equipes do interior baiano, vale a pena dizer isso, né? O Interbarrios, ele é o maior em termos de participação aqui de todo o interior baiano. O encontro será coordenado pelo secretário José Alcântara Pellegrini, inclusive vamos tentar conversar com o Alcântara e trazer ele aqui para falar um pouquinho mais sobre o Interbarrios 2025, viu, gente? Ele que é o titular da Secretaria de Esportes e Lazer e contará com todos os outros integrantes das equipes técnicas que estão envolvidas e antecede o congresso técnico ainda que está sem data, né? Esse congresso técnico aí que ainda está sem data definida para a realização. Mas o fato acontecerá na sexta-feira essa reunião já para pensar-se no início, então, do Interbarrios, que com certeza eu tenho certeza que movimenta a cidade, né? É um assunto importantíssimo. Nós estamos falando de esporte. Quando nós falamos de esporte, nós estamos falando de vida, nós estamos falando de saúde. É coisa boa, e sem falar na movimentação econômica em nossa cidade, né? Porque nós temos aí também uma movimentação dos estádios, né? Melhor dizendo, o estádio não, né, gente? O estádio não, porque o estádio ainda não está pronto, mas enfim, mas movimenta os campos amadores dos bairros da cidade, né? Onde ali as pessoas também podem comercializar os petiscos, enfim, movimenta a cidade de modo geral. É um campeonato excelente, né? E que, sem sombra de dúvidas, fomenta aí o esporte, fomenta o lazer na nossa cidade. Então, sexta-feira está marcada, então, esta importante reunião já com esses representantes de associações e dentro em breve nós teremos aí todo o calendário de início do campeonato, né? Também, bem como todas as equipes que estarão participando da edição deste ano. Lembrando que no ano passado o campeonato Interbarrios de futebol superou todas as expectativas, contando com 41 equipes e foram cerca de 1.045 atletas e 71 árbitros que movimentaram os campos de várzea. O campo de futebol amador do Caique e também o Jorge Amado e além do Itabunão,
né? O prefeito Augusto Castro, melhor dizendo, o secretário José Alcântara, ele afirma o seguinte, né, é a celebração do esporte e da interação entre atletas, bem colocado aqui, né? Além de celebrar o esporte, existe também essa interação entre os atletas amadores aqui da nossa terra, hein? E, além de torcedores e dirigentes, é muito importante. Então existe toda essa interação, é um clima agradável, é um clima família, a família nos finais de semana, né, está ali reunida e vai assistir ao jogo de futebol no campo do bairro, de determinados bairros daqui da cidade, né? Enfim, parabéns aí a todos os organizadores, desejamos sucesso, mais sucesso nesta edição de 2025 deste importante campeonato amador aqui na nossa cidade, que é o Interbairros e que estará aí começando dentro em breve. Lembrando que a TVI com certeza estará aí cobrindo, né, todo este campeonato, cobrindo no sentido de trazer aqui as informações para vocês de tudo que estará acontecendo, né, dos resultados, dos jogos que estarão acontecendo aí por diversos campos da nossa cidade de Itabuna, tá bom? Então, é isso aí. Lembrando, viu? Vamos lá, viu, Ivan? Vamos ligar aí pro Pellegrini, pro Alcântara Pellegrini, depois para poder marcar, então, esta entrevista, né? Ele falar um pouquinho mais sobre o Interbairros, enfim, né? Eu acho que vai ser bem interessante aí para toda a população. Muito bem, vamos seguindo então com mais informações, falamos de esportes, mas agora nós vamos falar também sobre a questão da mobilização que está acontecendo na cidade de Quaraci e Almadina. Aconteceu hoje, inclusive, nós falamos ontem, né, que teríamos esta mobilização. Você vê imagens aí dessa mobilização que aconteceu no dia de hoje na cidade de Quaraci. Os moradores dessas duas cidades aqui vizinhas, Quaraci e Almadina, realizaram na manhã do dia de hoje, dessa quarta-feira, dia 9, uma manifestação em frente à agência do Bradesco na cidade, né? O ato, que começou às 10 horas, foi organizado em protesto contra o fechamento da unidade na cidade e do posto de atendimento na cidade de Almadina, que é bem próximo ali a Quaraci, para quem conhece aqui as cidades da nossa região, né? A mobilização reuniu representantes da CDL, além da OAB, Sindicato dos Bancários de Itabuna e região, né? Eu vejo aqui também na imagem o vereador de Itabuna, o Paulinho, um abraço, Paulinho, né? Além de servidores públicos, né? Entre outros também sindicatos que estavam por lá. Participou também a loja maçônica Filhos da Cássia, além de membros do legislativo das respectivas cidades, né, vereadores da cidade e membros também da prefeitura municipal, hein? A comunidade também marcou presença em peso, isso é importante. Os representantes são importantes estar por lá, mas também a comunidade é muito importante estar por lá, mostrando, né, que não estão satisfeitos com todo esse transtorno que tem sido causado aí pelo fechamento dessas agências, hein? Olha, a agência de Quaraci, que funciona há cerca de 52 anos, está com o encerramento marcado para o dia 22 de agosto, ou seja, já está aí marcado, já está cravada a data, hein? 22 de agosto. Daqui até lá, eu acredito que cabem mais alguns protestos, né, mais alguns pedidos. Essa mobilização é importante. Já o posto da cidade de Almadina, que será fechado, está com data marcada para ser fechado já na próxima semana, gente. Dia 18 de julho. Né? O anúncio gerou, então, indignação entre os moradores das duas cidades que temem ficar sem acesso a serviços bancários básicos, como nós até tratamos ontem. Um simples saque, né? Ou até mesmo uma simples transferência, um simples conferência ali, né, extrato, enfim, as pessoas não poderão mais fazer de forma física, tanto na cidade de Quaraci como também na cidade de Almadina, né? Nos discursos, o foco foi a dificuldade que a população, especialmente, né, claro, especialmente os idosos e moradores da zona rural, terão para realizar operações simples, como já dissemos aqui, saques e pagamentos com atendimento
né, com o fim desse atendimento presencial. O fechamento faz parte de um plano nacional de reestruturação do Bradesco, que já resultou no encerramento de quase 400 agências e mais de 700 postos de atendimento desde o ano de 2023. Hein? O banco também demitiu milhares de funcionários, inclusive aqui no nosso interior da Bahia, em cidades próximas. Né? Antes do protesto, a Câmara de Vereadores de Quaraci realizou uma reunião para discutir os impactos deste fechamento e buscar apoio político e institucional para barrar, né, para tentar barrar, então, esta decisão. Se tratando do Sindicato dos Bancários, né, o Sindicato dos Bancários afirmou que continuará fazendo essa mobilização, né, continuará mobilizado, melhor dizendo, contra o que classificou como um ataque ao direito da população de acessar serviços bancários essenciais, né? Então está aí essa informação, é uma informação que nós falamos aqui ontem, né? Anunciamos que teríamos aqui este protesto e mais uma vez nós estamos mostrando, né, que esse protesto aconteceu de fato hoje pela manhã e mais uma vez nós perguntamos. Traz para mim aqui, por gentileza, Cássio. Mais uma vez nós perguntamos. O que é que nós vamos perguntar? Perguntar não ofende. Atenção aí aos senhores da alta cúpula do Bradesco, com muito respeito eu me dirijo aos senhores, e como perguntar não ofende, eu gostaria de perguntar aqui agora. O lucro líquido deste ano já está chegando na casa de 6 bilhões, segundo informações contidas aqui. Já está chegando a 6 bilhões. Né? E o ano passado também, o ano foi finalizado com um lucro bilionário. O que justifica o fechamento de agências que movimentam essas cidades? Eu estou falando de cidades de pequeno, médio porte. E que por muitas vezes, senhores da alta cúpula aí deste banco, muitas vezes aquele idoso, aquela idosa, que é cliente do Banco dos Senhores, que recebem aposentadoria aí, muitas vezes, muitos casos aqui no nosso interior baiano, é o único banco da cidade e que precisam desta instituição ali. O fato é, o transtorno está posto. Porque caso essas agências venham a fechar, esses idosos que têm dificuldade no acesso, né, disse isso aqui ontem, inclusive, precisarão se deslocar para uma cidade a mais de 30 quilômetros de distância de onde eles residem. Então pense com carinho, pense com cuidado, e até mesmo porque são seus clientes, né? Vamos tratar bem os clientes das cidades do interior da nossa Bahia. Eu digo Bahia, mas é um caso a nível nacional. Né? A alegação de que agora é tudo digital, enfim. Mas eu estou clamando aqui por esses idosos. E para além disso, quero clamar também pelos pais e mães de famílias que ficarão desempregados. E muitos já foram colocados na rua. Então acredito que é uma ação que precisa sim desta mobilização. Mais uma vez eu gostaria de parabenizar a todos que estão se mobilizando. A Câmara de Vereadores de Quaraci, o Sindicato dos Bancários, enfim, a todos que estão se mobilizando, porque é necessária sim essa mobilização, porque nós não podemos ficar aqui assistindo mães e pais de família sendo demitidos, idosos tendo que ter um deslocamento bem maior para poder receber a sua aposentadoria, e isso logicamente impacta também no seu ganho, porque ele agora, quem sai de Quaraci, por exemplo, para vir para Itabuna, tem que pagar o transporte. Enfim, são diversos transtornos, né? Vamos colocar a mão na consciência, senhores. Vamos colocar a mão na consciência, que eu tenho certeza que esse aí não é o maior gasto dos senhores. Pelo contrário. Enfim, tá feito o pedido aqui. Eu espero que chegue a alguém e que vocês coloquem também a mão na consciência. Não logicamente por conta aqui do apresentador Joab, mas pela população destas cidades, pela população de Almadina, pela população de Quaraci, pela população de outras demais cidades aqui da região que estão sofrendo com esses fechamentos. Muito bem, eu vou ao intervalo e já retorno com mais informações para vocês. Não saia daí, eu volto já já.
Itapedro 2025 provou mais uma vez que ninguém faz um São Pedro como Itabuna. 4 dias de festa, mais de 48 horas de shows, mais de 100 atrações regionais e nacionais e mais de 300 mil pessoas durante os 4 dias. E teve muito mais: geração de renda, ocupação da rede hoteleira, valorização de artistas regionais e muita inclusão social. O Itapedro vai muito além do palco. Itapedro 2025, o maior São Pedro do Brasil. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Somos a informação. Chega até você. Somos a boa notícia. Somos mensageiros da alegria. Eu, ele, nós, vós, eles. Somos um por todos. E todos somos um. Somos um veículo conduzindo amor e emoção. Sobrevivemos às dificuldades, tempestades e obstáculos em nossa existência. Somos a resistência. Nós somos cabeças que pensam, que analisam, que formam opiniões. Quem nos assiste compreende. Porque também é a cabeça que reflete e que processa. Somos a TVI. Há 20 anos, falando para quem pensa. Pense na gente. Pensa na TVI, única emissora de TV por assinatura do Norte e Nordeste do Brasil. A gente tinha que achar algum lugar para poder guardar, porque a gente não sabia quando a água ia cair de novo. Com mais água para a cidade, a Prefeitura e a EMASA, em parceria com o Governo do Estado, seguem transformando a vida das pessoas. São mais de 140 mil pessoas beneficiadas. É mais água, mais saúde, mais qualidade de vida e dignidade para Itabuna. Ter água para mim é liberdade, é ter dignidade, né? Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, até às 19 horas, com muita informação para você, hein? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E vamos continuando com informações por aqui, porque a informação por aqui não para, de fato, a informação por aqui não para. Vamos informação da nossa vizinha cidade de Ilhéus, a Princesinha do Sul, a terra da Gabriela. Vamos falar então de um encontro técnico que falará sobre cooperativismo e que aconteceu, melhor dizendo, né? No dia de hoje, encontro técnico sobre cooperativismo. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, realizou nesta quarta-feira, a partir das 7h30, né, o encontro técnico Agenda Ilhéus, os caminhos do cooperativismo no sul da Bahia. A programação aconteceu na Faculdade de Ilhéus e contou com palestras, além de painéis temáticos e debates conduzidos por especialistas, representantes de cooperativas e instituições de fomento ao empreendedorismo, hein? O evento é organizado pela AM3, que é Assessoria e Consultoria, com o apoio do SEBRAE, bem como da AMURC e da Universidade Estadual de Santa Cruz, a nossa querida UESC, além da COPEMAC e do Território Litoral Sul.
né? Entre os destaques da programação estão aí exposições sobre a evolução do cooperativismo de crédito, políticas públicas voltadas ao setor e experiência de incentivo ao empreendedorismo e ao agronegócio regional, né? A iniciativa pretende fortalecer o cooperativismo como ferramenta estratégica de geração de renda e inclusão social. Durante toda a manhã, houveram espaços para questionamentos, bem como sugestões e a construção coletiva, algo que é legal demais, né? De propostas que serão encaminhadas ao final deste encontro, né? Serão encaminhadas agora após este encontro que aconteceu hoje pela manhã, né? A partir hoje pela manhã, de forma gratuita, melhor dizendo, né? Lá na cidade de Ilhéus, mais precisamente na faculdade de Ilhéus ali. Esta é uma informação importante, porque nós estamos falando aí de cooperativismo. Quanto mais, se bem as pessoas soubessem, elas andavam, elas trabalhavam de forma cooperativista, né? Quando nós estamos falando aqui em relação a um assunto importante como esse, a um encontro importante como esse, né? Por que importante, Joab? Porque é aquela máxima de sempre, né? Juntos nós somos mais fortes. Isso, logicamente, eu acho que é o que mais chega próximo do que é o cooperativismo, né? É exatamente esta união. Através da união que o cooperativismo traz, né? Logicamente existe esse fortalecimento tanto para o crédito, bem como para políticas públicas, né? Voltadas aí para este setor, que é um setor importantíssimo, né? Um setor que precisa, logicamente, de um olhar. E aí eu gostaria de parabenizar lá a Prefeitura por este apoio, a Prefeitura de Ilhéus, né? Exatamente porque é um setor que precisa desse olhar mais próximo do município, da gestão pública, né? Então, parabéns aí a todos os envolvidos, viu? Foi um evento, eu tenho certeza que foi um evento muito rico em informações, né? Rico em troca, né? Quando ninguém é sábio demais que não possa aprender, e ninguém também é leigo demais que não possa ensinar, né? Já dizia aí o pensador. Mas enfim, parabéns a todos os envolvidos por este evento importante, e o cooperativismo, mais uma vez como disse, traz exatamente essa oportunidade, né, do fortalecimento tanto financeiro, como fortalecimento também de todas as políticas voltadas para este setor importante, que é o setor aí da agropecuária da nossa querida cidade de Ilhéus. Muito bem, nós vamos seguindo então com mais informações aqui. A informação por aqui não para, hein, Cássio? A informação por aqui não para. Então vamos chegando falando sobre um idoso, viu, gente? Muita atenção para essa informação aqui agora, porque um idoso, ele está desaparecido aqui na nossa vizinha cidade de Ilhéus. Ele é conhecido como Carlão. Ilhéus não, desculpem, gente. Não é Ilhéus, é a cidade de Ibicaraí, né? Ibicaraí. Estava falando de Ilhéus agora há pouco, então saiu Ilhéus. Mas na cidade de Ibicaraí, este idoso está desaparecido, e a família e autoridades do município estão buscando aí pelo Carlão, né? A família de Antônio Silva Romão, que é o verdadeiro nome dele, né? Buscou aí pelo Carlão, né? Que infelizmente, daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto, viu, produção? Vamos falar sobre esse assunto daqui a pouco, que é o desaparecimento aí do Carlão. Ele é da cidade de Ibicaraí, não é isso? Ok. Muito bem. Não é daqui a pouco não, então. Então vamos agora, é esse mesmo da pauta. Eu acabei um pouquinho atrapalhando aqui a pauta, acontece no ao vivo, viu, gente? Mas a família do Antônio Silva Romão, de 66 anos, ele que é mais conhecido, como disse, como Carlão, vive dias de angústia na nossa vizinha cidade de Ibicaraí aqui, hein? O idoso desapareceu no último dia 26 de junho, na zona rural do município. E desde então, não foi mais visto, hein?
Olha aí, desde então não foi mais visto, está desaparecido o Antônio Silva Romão, conhecido como Carlão. Uma câmera de segurança, como nós podemos ver as imagens aí, registrou, né, o último momento em que o Carlão foi visto. As imagens mostram o idoso passando por uma estrada da Vila Santa Isabel, que também é conhecida como 41, né, durante a madrugada do dia do seu desaparecimento, hein? Desde então, não há mais notícias sobre o paradeiro aí do Carlão, né? A família de Antônio Silva Romão já registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Ibicaraí, né? E o Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Itabuna, que é quem cobre toda essa região aí, tanto de Ibicaraí como de Itapé, Floresta Azul, né? Também já foi acionado e está realizando então buscas extensivas na mata de toda a região, mas infelizmente até o momento não encontrou nenhuma pista que pudesse levar ao paradeiro aí do Carlão, hein? Diante dessa falta de informações, a família faz um apelo então à comunidade, né? E quem tiver qualquer informação sobre o Antônio Silva Romão, o Carlão, pode então entrar em contato aí com o número que eu vou falar aqui agora, né? Pode entrar em contato com o número que eu vou falar aqui agora. Por gentileza, Cássio, coloca aí essa outra imagem que mostra a foto do Carlão, né? Coloca essa outra imagem aí que é para o nosso telespectador saber quem de fato é o Carlão, né? E caso ele seja visto por aí, poder ligar para esses números, né? O número é o seguinte, o número é o 73991380650. Oi, Cássio. Olha, por gentileza, coloque essa foto aí do Carlão. Nós temos essa outra imagem dele, né? Nós temos essa imagem que foi capturada por uma câmera de segurança no dia que ele desapareceu, lá na Vila Santa Isabel, né? Viu? Coloca essa outra imagem aí, por gentileza, do Carlão desaparecido, né? Que aí vai mostrar a imagem dele, de fato, para que a população possa, então, saber quem é o Carlão, né? Saber visualizar aí o Carlão e, quem sabe, alguém que possa estar vendo ele pela rua, que pode ser que ele esteja aqui em Itabuna, possa ser que ele esteja em Ilhéus, possa ser que ele esteja em qualquer uma outra cidade aqui da nossa região. Enfim, esta é a imagem aí, ó. Esse senhor que está aparecendo na sua tela é o Antônio Silva Romão, mais conhecido como Carlão, da cidade de Ibicaraí, tá bom? Desapareceu desde o dia 26 do último mês, do mês de junho, né? Ele desapareceu, foi visto pela última vez, a captura da imagem dele, né? Melhor dizendo, pelas câmeras de segurança na madrugada deste dia aí, e não foi mais visto depois, né? Não foi mais visto. Por gentileza, coloca a imagem dele, porque o que importa aí é a imagem do cidadão, né? Para que a população possa de fato gravar, né? Pelo menos gravar aí a imagem dele, para quem sabe ele seja localizado, hein? A colaboração da população, logicamente, é fundamental. A sua colaboração, você que está nos assistindo, é muito fundamental para ajudar a localizar este idoso e, logicamente, trazer então alívio aí a seus familiares, a todos os amigos, aquela comunidade da cidade. Pronto, maravilha, Cássio. Cássio aproximou mais aí, né? E trazer esse alívio aí para toda aquela comunidade ali da cidade de Ibicaraí, né? Onde o Carlão reside, né? Mais uma vez eu vou falar o contato aqui, caso você veja esse senhor por algum local aqui na cidade de Itabuna ou qualquer outra cidade onde quer que você esteja, você pode ligar para o telefone o 73991380650, 73991380650 e então falar, né, onde está aí, onde que você avistou o Carlão, ou enfim, você também pode ligar para dar alguma pista, né? Agora, lembrando, gente, lembrando uma coisa também importante, esse é um momento muito sensível, né? Não vamos brincar com a dor do outro. Então, nesse momento, eu acredito que algumas pessoas até ligam para o contato que nós passamos aqui para passar trote. Então não é o momento de passar trote, gente. Nós estamos falando de uma situação séria e que choca a família, né? A família com certeza está neste momento muito triste e acredito que não estão dormindo, muitos não estão comendo e ainda receber a ligação, né, de trote
por aí não. Então, mas se você de fato viu o Carlão por aí, ligue para este contato que acabamos de falar aqui e ajude então a localizar este senhor, ele que de nome Antônio Silva Romão, de 66 anos, mas com certeza é bem mais conhecido pelo apelido, né, que é Carlão, tá bom? Na cidade de Ibicaraí. Muito bem, vamos agora a algo muito grave, vem comigo. Vamos falar de denúncias graves contra a educação aqui na Bahia, hein? É algo muito grave. São broncas, como diz o nosso colega Denilton, viu, Cássio? Hoje nós temos bronca aqui. Temos bronca, são denúncias graves contra a educação aqui na Bahia. Uma série de acusações, né, está abalando a educação pública do nosso estado, trazendo à tona possíveis irregularidades no sistema de aprovação escolar, hein? Uma mulher que se apresenta como professora da rede estadual revelou que estudantes estariam sendo promovidos sem cumprir os requisitos mínimos, como, por exemplo, frequências às aulas ou notas satisfatórias. Grave isso, hein? A denúncia aponta que a prática que teria iniciado de forma mais evidente no ano de 2024 é orientada por uma portaria da Secretaria de Educação com o suposto objetivo de melhorar, e aí artificialmente, né, os indicadores educacionais do Estado. Como o índice, por exemplo, de desenvolvimento da educação básica, que é o IDEB, que mede aí, né, exatamente esse índice, né, de desenvolvimento. O Ministério Público da Bahia confirmou falhas gravíssimas na portaria do governo Jerônimo Rodrigues, que está aí na sua tela, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, né, do PT, que regula a aprovação automática, a chamada aprovação automática. O órgão exigiu mudanças urgentes no sistema de avaliação e convocou, então, a denunciante para uma reunião com representantes da Secretaria de Educação. Olha, segundo a professora, a ordem para aprovar os alunos sem frequência ou desempenho vem de instâncias superiores e é aplicada em todas as escolas estaduais, né? Ela disse o seguinte, ó, estão aprovando sem aula, sem nota, sem nada. Isso é o que fazem com a educação na Bahia, afirmou aí esta senhora que se intitula como professora, né, da rede estadual. Então, a prática, conforme a denúncia, já ocorria de maneira menos formal antes de 2024. Né? E a professora então afirma que vem alertando sobre o problema desde fevereiro deste ano. Né? E a situação tem gerado críticas então ao governador Jerônimo, que está aparecendo na sua tela aí, né? E que é também ex-secretário de Educação, acusado então de promover uma maquiagem educacional para inflar os índices de desempenho. Jerônimo foi segundo ela, né, são palavras aí da denunciante. Ela diz o seguinte: Jerônimo foi um desastre como secretário de Educação. Quer repetir isso como governador? Fez essa pergunta essa senhora, logicamente, são palavras dessa senhora, viu? Não é o que o apresentador aqui está falando, pelo contrário, né? Os educadores que foram consultados, então, aí por veículos locais, alertaram, então, que aprovações automáticas, sem créditos de aprendizado ou participação, prejudicam, logicamente, né? Isso é lógico, prejudicam a qualidade do ensino. Né? Um desses especialistas disse o seguinte, abre aspas, aprovar por aprovar não é educar, né? É abandonar os alunos em uma fachada de inclusão, ou seja, são apenas números, né? Precisamos melhorar os números, independente se o menino foi para a escola, independente se o menino está aprendendo, assimilando de fato, né? Então, eu espero, como eu disse agora há pouco, vem comigo, que sejam apurados de fato essa situação dessa portaria. Né? A esta senhora que fez a denúncia e que nós lemos aqui na íntegra tudo o que ela disse, né? Essa senhora que fez a denúncia está afirmando o seguinte:
Olha, antes de 2024, já se existia algo nesse sentido, para uma aprovação sem essas exigências, uma aprovação facilitada. Né? Eu me lembro muito bem que no início do governo do atual governador Jerônimo Rodrigues, do PT, ele fez algumas afirmações em relação a essa questão, que a escola não deve ser uma escola que reprova. Eu até fiz um esforço, eu acredito que muitos de vocês que estão em casa, fez um esforço para poder entender esta fala, né? De fato, a escola tem que aprovar, mas aprovar porque o aluno aprendeu, e não aprovar por aprovar para poder termos notas e índices de IDEB maquiadas. Então, este é algo muito grave. É uma denúncia grave. O Ministério Público, como já dissemos aqui, está agora fazendo, de fato, essa investigação, porque se comprovado que essa história de aprovação, né, facilitada é exatamente uma maquiagem, que é o que nós estamos suspeitando, e suspeitar não dói em ninguém, perguntar e suspeitar não dói em ninguém, não é isso? Se comprovado isso aí, eu tenho certeza que será um dos maiores, será pior ainda do que se não tivesse maquiado. Porque se não tivesse maquiado, né, estaria aí, de fato, os índices lá embaixo. Mas maquiando e logo depois desmascarando, é pior ainda. E isso, logicamente, nós sabemos que não só para a questão dos números, mas, logicamente, para a questão da qualidade do ensino do nosso Estado. Porque enquanto muitos estão preocupados com números, eu acredito que nós precisamos, assim como essa professora, eu tenho certeza que o que motivou ela a fazer um vídeo como esse é exatamente essa preocupação com a qualidade do ensino no nosso Estado. Com a qualidade. Ela está preocupada se o filho de seu José, de Dona Maria, de seu João, nas pontas, nos interiores do nosso Estado, se de fato está aprendendo. Ela está preocupada com o futuro destas crianças, desses adolescentes, que precisam de fato aprender e não apenas fazer de conta. Tá aí, né? Sem mais comentários, porque de fato isso vai deixando a gente um pouco chateado. E eu espero que não seja, eu espero que não seja confirmada algo como essa, né? Uma denúncia como essa, que é gravíssima. Vamos estar acompanhando o desenrolar de toda esta situação, né, que envolve a educação do nosso Estado. Vamos voltar então agora para a nossa região. Vamos de informação aqui da nossa região. Nós falamos nos destaques a prefeita da cidade de Ibicaraí, prefeita Mona Lisa. O que tem a prefeita Mona Lisa? Vem comigo, ó. A prefeita Mona Lisa, ela pode perder o cargo de prefeita. Por quê, Joab? Vamos saber agora, né? A Mona Lisa Tavares, que faz parte aí do União Brasil, e você vê a imagem dela aí na tela agora, ela teve os seus direitos políticos suspensos por 5 anos, após uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, hein? Conforme o publicado no último dia 7, né, a gestora, que está no seu segundo mandato, enfrenta então um processo que, caso a decisão do STJ, né, que será contestada, logicamente, pela defesa dela, seja mantida, pode resultar então na sua cassação, deixando o cargo para ser assumido pelo seu vice. Ou seja, não é nada contra a chapa, né? É exatamente em relação aí à questão da própria prefeita, do cargo da prefeita Mona Lisa Tavares. Mona Lisa, inclusive, pode perder a cadeira na gestão. E por que ela pode perder? Exatamente por conta de uma ação de improbidade administrativa, onde o entendimento dos ministros apontam para a violação de princípios da administração pública. Tá aí, hein? Ela pode perder o cargo. Já houve, então, uma decisão por parte do STJ. Os seus advogados, né, a defesa da Mona Lisa está trabalhando aí para tentar reverter, mas caso não reverta essa questão da condenação da Mona Lisa, o que fará com que ela levante da cadeira de prefeita, caso isso aconteça,
né? Quem assumirá será o seu vice, aí o Jonatas. Então, a qualquer momento podemos ter aí novidades na questão da política da cidade de Ibicaraí, nossa vizinha cidade de Ibicaraí, a Palestina, né? A terra da Palestina aí, a cidade de Ibicaraí. Gente boa, cidade de gente bonita, de gente boa, né? Ibicaraí, a quem nós mandamos também um grande abraço aqui para todos os nossos amigos desta belíssima cidade. Mas o fato é, a prefeita a qualquer momento poderá levantar da cadeira, porque ela está aí respondendo então a um processo, né, por improbidade administrativa. O que vem a ser isso, né? O que vem a ser isso? Nada mais é do que uma violação aos princípios da administração pública. Aos princípios da administração pública. E aí, isso abre também aqui uma questão, porque muita gente entra na vida pública achando que pode fazer tudo. Quem está na vida pública, eu ouvi, melhor dizendo, um político muito conhecido a nível nacional dizendo o seguinte: eu acredito que foi até o próprio governador Jerônimo falando na semana passada, em um discurso que pude presenciar. Ele disse o seguinte: nós que estamos aqui no governo, isso serve para prefeitos, né, para governador e até mesmo para o presidente da República, podemos muitas coisas, mas nós não podemos tudo. E isso é uma verdade. O fato é, muita gente senta na cadeira, acha que pode fazer tudo, né? Eu que mando e desmando na cidade. Eu mando fazer sol, eu mando chover, enfim. Acha até que pode, né? E aí acaba caindo numa situação como essa, que é da ilegalidade, no sentido de não obedecimento, né? Da violação dos princípios básicos da administração pública. Seja ela da publicidade, da legalidade, né? Da moralidade, enfim. São 5, né, princípios, não é isso, Ivan? Ivan deve saber. Você sabe, Ivan, esses 5 princípios? Você lembra? Eu tenho certeza que você já ouviu falar, né? Todos não. Não lembro de todos, né? Mas com certeza já ouviu falar aí desses princípios. Enfim, o Ivan aqui, que é o nosso produtor, não lembra de todos. Mas o gestor, a gestora pública, ela deve saber. O fato que eu quero trazer aqui para a nossa discussão e para até mesmo ampliação é o seguinte: o gestor que está sendo eleito pelas populações, pelas cidades, né, do nosso interior e afora, muitas vezes ele senta na cadeira sem nem saber nada de administração pública. Isso nos faz, enquanto comunicador, enquanto jornalista aqui, eu tenho que chamar a atenção da população no sentido de pensar antes de votar. Né? Não adianta, vou botar fulano ali porque fulano é popular, porque não sei o quê, enfim. Acontecem situações como essa, que a pessoa acha que pode fazer de tudo e acaba, né, caindo nas garras da justiça. Mas enfim, né, encerra aqui o meu comentário em relação a isso, até porque eu não estou fazendo juízo de valor da prefeita Mona Lisa, eu estou falando de forma genérica e trazendo aqui para uma reflexão em relação aos nossos gestores em todo a nossa Bahia. Olha, gente, daqui a pouco eu vou estar recebendo aqui o Ramiruel Lobo, o nosso correspondente do Extremo Sul. Daqui a pouco ele estará trazendo mais informações para vocês diretamente do Extremo Sul. Isso daqui a pouco, por quê? Porque nós vamos para um rápido break e já nós retornamos com muita informação também de lá, do Extremo Sul. Não sai daí. A entrega da primeira etapa da nova orla da Beira Rio e do Berilo já está transformando o visual de Itabuna e já transformou os dias de folga de Anderson. Pode vir que tá show. A prefeitura caprichou. Tem pista de skate, academia ao ar livre, quiosques, parque infantil, paisagismo, iluminação em LED e muito mais. E com a segunda etapa vem mais transformação aí. Itabuna segue em frente. Prefeitura de Itabuna. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana.
Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Itapedro 2025 provou mais uma vez que ninguém faz um São Pedro como Itabuna. 4 dias de festa, mais de 48 horas de shows, mais de 100 atrações regionais e nacionais e mais de 300 mil pessoas durante os 4 dias. E teve muito mais: geração de renda, ocupação da rede hoteleira, valorização de artistas regionais e muita inclusão social. O Itapedro vai muito além do palco. Itapedro 2025, o maior São Pedro do Brasil. Muito bem, estamos de volta com o nosso TV News, segunda edição, hein? E vamos falar sobre o clima e o tempo, a previsão do tempo com a nossa repórter Brenda Santos. Ela que, como sempre, traz essas informações para você, né, se preparar, logicamente, para o próximo dia. Então, muito boa tarde, Brenda. Qual é a informação que você traz para a gente aí e a previsão do clima e do tempo para a nossa cidade de Itabuna e, logicamente, para a região? Boa tarde. Boa tarde, Joab. Boa tarde a você, telespectador, que nos acompanha de casa. Vamos saber a previsão do tempo hoje na cidade de Itabuna e de Ilhéus. Aqui em Itabuna, amanhecemos com um dia ali com o predomínio do sol e ao decorrer do tempo foi o clima se fechando, com nuvens predominantes e o clima ficando parcialmente nublado. Agora, pelo final da tarde, 4 horas por aí, teve uma chuva rápida. A mesma previsão se repetiu em Ilhéus. Porém, Ilhéus seguiu com predomínio do sol ao longo do dia e poucas nuvens passageiras. No Salobrio, houve uma pancada rápida de chuva e segue com muitas nuvens. Durante a noite, temos possibilidade de pancadas de chuva e um clima mais ameno, mais frio. Para amanhã, nas cidades de Itabuna, teremos um clima com predomínio de sol, como foi hoje, porém com chuvas rápidas ali pelo final da noite. Em Ilhéus, o clima segue parecido para o dia de amanhã. Teremos um dia com predomínio de sol e chuva pelo início da noite até o final da noite. Já para o oeste do estado, o tempo vai seguir firme, com as cidades de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães com máximas variando entre 31 e 32 graus, como vocês podem ver no mapa. Porém, no final de semana, viu, Joab? A temperatura em Luiz Eduardo Magalhães superou a temperatura de Vitória da Conquista quando se fala de frio. Bateu um recorde de 13 graus, sendo elegida uma das cidades mais frias durante esse início de inverno. No norte, o sol também vai ter ali a sua predominância, porém com bastante nuvens, e municípios como Juazeiro e Senhor do Bonfim vão ficar com temperaturas entre 27 e 31 e mínima de 20 graus, porém com clima seco, que é característico de lá. A região sul, que eu já falei, Ilhéus e Itabuna, também temos o Porto Seguro, que a previsão vai ser de chuva ao longo do dia, e a mínima variando ali entre 18 e 25 graus. E no litoral, que inclui Salvador, vai ser pancada de chuva ao longo do dia. É com você, Joab. Muito obrigado, Brenda. Muito obrigado pela previsão do tempo. Ela, como sempre, trazendo aí, deixando a gente muito informado, né, sobre como se comportará aí o clima e o tempo na nossa cidade e em demais regiões.
Muito bem, vamos então de mais informação, desta vez lá do extremo sul, hein? Ontem nós falamos sobre esse assunto aqui e vamos dar continuidade no dia de hoje pelo desdobramento, né? É que a rodovia, a BR-101, foi liberada pelos indígenas após 36 horas de protesto, isso lá no extremo sul, né? O protesto que foi organizado pelos indígenas, como eu disse, na BR-101, né? Foi encerrado no final da tarde de ontem, após as 36 horas, né, de interdição da pista, hein? A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal, hein? A manifestação começou por volta de 8h30 da manhã da segunda-feira do dia 7 e só foi finalizada às 16 horas e 30 minutos de ontem, da terça-feira, dia 8, com a ajuda de um negociador, né? Imagens aéreas que foram feitas no local mostram então a retomada do trânsito e uma longa fila de veículos que se formou, né? Nós falamos aqui que chegou até cerca de 20 quilômetros aí de fila. Ao longo da manifestação, o congestionamento chegou, como eu disse, a 20 quilômetros, né? Na altura da cidade de Itamaraju e próxima à entrada do Parque Nacional do Monte Pascoal, né? E também nós tivemos aí uma situação de um caminhão, que foi um caminhão daquela empresária de ontem, que terminou, né, sendo depedrado e queimado. Esta empresária que tentou, segundo informações aí, furar a barreira, né, e foi então, sofreu então todo esse transtorno. Enfim, né, ela disse que não tentou, ela pensou, segundo informações da empresária, ela disse que não tentou, que ela apenas pensou que já estava liberado. Já os índios alegam que ela tentou furar, né? O que não dá o direito também de depedrar e nem de tocar fogo no carro de ninguém. Vamos falar a verdade por aqui, né? Enfim, os indígenas que estavam buscando aí a soltura do Wellington Ribeiro de Oliveira, o cacique Suruí Pataxó, preso, né, numa ação da Polícia Federal que nós falamos na semana passada com a Força Nacional de Segurança, né? Eles tentaram fazer esse protesto, fizeram esse protesto, melhor dizendo, para tentar, né, soltar o Suruí Pataxó. Porém, até então não há registro de que conseguiram de fato essa soltura, né? E conforme informou aí a Polícia Rodoviária Federal, a manifestação foi pacífica, né? Apesar do episódio da violência ocorrida na segunda-feira, que nós já falamos aqui, que é exatamente com essa motorista do caminhão, a Elane Schneider, de 40 anos, né? Os manifestantes, inclusive, utilizaram nesta situação da caminhoneira paus, né, para quebrar o vidro do caminhão dessa senhora, enfim, uma situação muito lamentável, né? Até porque eles estavam lá, segundo informações, né, em busca de um direito, eles estavam por lá em busca de um direito, mas nós não podemos burlar um direito em detrimento de outro. Até porque aquela senhora estava dentro do seu direito de transitar na pista, né? Eu acredito que o nosso direito começa quando o dos outros terminam. Então eu tenho que obedecer às leis para também ter os meus direitos garantidos. Muito bem, né? Muito bem. Vamos então a uma matéria. Nós temos uma matéria, inclusive, né, Cássio, sobre este assunto. Pode rodar. A BR-101 foi novamente palco de tensão na manhã desta segunda-feira, no trecho entre os municípios de Itamaraju e Itabela, extremo sul da Bahia. Indígenas de diferentes etnias bloquearam completamente a rodovia em protesto contra a prisão do cacique Wellington Braz, conhecido como Suruí, ocorrida no fim de semana anterior. O líder indígena, detido pela Força Nacional, foi flagrado com um arsenal de armas de fogo, incluindo pistolas com numeração raspada e munições de uso restrito. A prisão, no entanto, gerou revolta entre os povos originários da região, que afirmam que a detenção é arbitrária e motivada por perseguição política. Lideranças acusam as autoridades de promover abusos durante o transporte do cacique, incluindo violência física e psicológica. Durante o protesto, centenas de indígenas interditaram os dois sentidos da rodovia. Um caminhão conduzido por uma mulher foi impedido de seguir viagem, e a condutora foi obrigada a abandonar o veículo. Ela relatou ter vivido momentos de extremo medo, chegando a descrever a situação como uma tortura psicológica. O veículo teve parte da carroceria danificada, aumentando a tensão no local. Essa mulher aqui,
Ela está aqui junto com o nosso povo porque ela furou a barreira da manifestação legítima que nós estamos fazendo pela prisão do nosso cacique Suruí, que foi preso injusto. Ela foi atentado de homicídio contra o nosso povo. Foi contra o nosso povo. Se tivesse criança, o nosso povo tem que arrastar crianças que não, nesse momento, poderia ter mais de 20 ou 30 indígenas presos. Presos, que eu quero dizer, debaixo da terra, morto. Então, assim, ela está aqui e nós vamos entregar ela para a polícia. Para a polícia aqui e outra. Nós não vamos fazer nada com ela. Porque ela, a gente não vai fazer. Vamos entregar ela para a Polícia Federal que está ali e eles lá que vai fazer. E vamos registrar também o boletim de ocorrência por tentativa de homicídio, um homicídio coletivo contra o nosso povo. Meu nome é Elaine, eu sou do Espírito Santo e eu vim fazer uma entrega em Eunápolis. Vim dirigindo o caminhão 7 de julho de 2025. E quando eu estava retornando numa parte de vários carros parados, eu parei o caminhão. Em qual local? Tribo do Parque. Depois eu soube que é isso, próximo onde ficam as tribos de índio. Sim. Na verdade, eu não sei o KM, a localização exata. Eu fiquei um tempo parada, aí nisso tinha os carros jogando na contramão e seguindo, dizendo que estavam sendo liberados alguns. E aí eu fui também na tentativa. E quando eu cheguei perto, de um lado tinha madeira, uns paus grossos e um monte de gente, uma multidão. Do outro lado tinha só uma varinha fina e tinha uma caminhonete na minha frente, que ela seguiu o tempo todo. Essa caminhonete foi e passou por essa vara. E aí, inclusive, tinha pessoas que falavam assim, vai, aproveita a oportunidade, vai. E aí eu peguei e fui pro caminhão. No início essa caminhonete parou e pularam 4 ou 5 índios para fora e já vieram para cima do caminhão e juntou uma multidão de pessoas, uns vestidos de roupa normal, outros vestidos eram indígenas, homem, mulher, mas mais homens, e foram quebrando, batendo no vidro do caminhão e aí foram enfiando umas lanças assim que eu me desviei. E aí eu já tinha parado o caminhão ali, já pularam na porta, me mandaram sair. Eu falei, não, por favor, não me machuca. Mas eles, sai daí, acabou pra você. E aí, o meu telefone, eu tinha 2 telefones. Eles arrancaram de mim e jogaram no chão e pegaram um pau grosso e esmagou ele todo. Falou, é isso aqui que nós vamos fazer com você também. O outro ficou lá. Só uma mochila de roupa foi a única coisa que eu consegui agarrar. E as outras coisas ficaram tudo, não consegui fazer nada. Eles pediram para sair, mas nem esperaram eu sair, já me arrastando para fora e me empurrando e era muita gente, eram muitos homens, mulheres, tinha criança também. Aí as mulheres pedindo, não, vamos dar um pau nela, vamos acabar com ela aqui. Aí outras falavam que não. Aí nisso chegou uma senhora de mais de idade, dizendo que era pelo que eu entendi, a chefe lá dos indígenas, alguma coisa assim, que eles falaram que ela tinha pedido para eles não me matarem, e só por isso que eu estava viva. Falei, deixa eu ficar perto do meu caminhão, mas nisso eles já foram me arrastando. Só falaram assim, menina, acabou com... Chega, esquece seu caminhão, acabou. Se você tinha mais uma vida, você conseguiu. Você gastou ela hoje. Você só está viva porque a dona aqui pediu. Senão a gente acabava com você aqui agora. E, só que aí, ao mesmo tempo que uns estavam falando, vamos levar ela pra polícia, vamos entregar ela pra polícia, um monte de mulheres gritavam, vamos dar um pau nela. Tanto é que puxaram meu cabelo, me jogaram no chão. E ao mesmo tempo me empurrando em direção à polícia, só que eu não via a polícia. E quando eu cheguei lá, não tinha polícia. Quando eu cheguei na beira do cerco, aí fizeram uma volta, uma roda, me botaram no círculo e me mandaram ficar quieta. E ficaram cantando as músicas indígenas ali, gritando, dizendo que os pataxós não podem ser desrespeitados. Eu implorei para eles, eu pedi desculpa, eu disse que eu não tinha feito por maldade, eu só estava com pressa, porque eu tenho um bebê em casa e que eu queria ir para casa. Eu achei que estava liberado, eu ia tentar achar um desvio, uma maneira de sair dali.
E, enfim, eles passaram um monte de coisa em mim e depois eu via pessoas, alguns sussurrando um no ouvido do outro, vamos finalizar ela porque isso vai dar problema pra gente. Aí outros falavam que não, vamos entregar ela pra polícia. Só que eu falei, gente, mas cadê a polícia? Eu pedi a eles, cadê a polícia? Porque eu não tô vendo polícia, porque eu não tinha polícia lá na hora. Aí depois eu avistei uma viatura bem longe. Aí eles disseram que eles iam gravar um vídeo e que era pra mim falar o que eles... que realmente eu não podia falar nada diferente. Eles foram me perguntando, alguém te machucou? Alguém te agrediu? Eu tive que dizer que não. Alguém te causou algum prejuízo? Não. Alguém quebrou seu celular? Alguém pegou alguma coisa sua? Alguém te empurrou? Alguém te bateu? Tudo isso eu tive que dizer não. E mandaram de você tentou nos agredir, tentou nos matar, botou em risco uma multidão de pessoas. Eu tive que dizer que sim. Eles te forçaram? Sim, eles me obrigaram, eles avisaram. Se eu falasse qualquer coisa diferente disso, que eles iam me matar ali mesmo. O tempo todo eles me avisavam pra mim, não nem arriscar fazer nada diferente, que eles iam me matar ali. Eu não vi arma de fogo, mas eles deram a entender que tinham escondido. Em mim eles encostavam só lança, flecha, umas coisas de corte. Eles liberaram o seu carro? Não, eles mandaram eu esquecer. Mas cadê o carro? O caminhão ficou lá. Eles me arrastaram pra fora do caminhão. Eu pedi pra me deixar perto do caminhão. Eu pedi desculpas, eu implorei. Falei, eu vou esperar vocês, podem fazer a manifestação. Eu implorei, mas eles não aceitavam. E eles estavam muito nervosos, agressivos demais. E falaram pra mim esquecer o caminhão. Esquece o caminhão, já era. Esse já era, moça. A única coisa que você agradeça a Deus, mas a essa senhora aqui, porque ela pediu pra nós não te matar. Só por isso que você tá viva. Então o caminhão tá lá com eles? Tá, mas eu acho que eles botaram fogo, porque depois eu vi uma fumaça subindo e eu escutei gente falando, vão atear fogo nele logo. Tô com o corpo todo dolorido, eles me empurrando, me apertando. Enfim, foi horrível. Que situação, né? Situação lamentável de fato. Momentos de tensão que essa senhora viveu aí no Extremo Sul. Eu acredito que as autoridades competentes devem tomar alguma providência em relação a isso, né? Como já disse aqui no dia de ontem, são relatos gravíssimos, né? E eu acredito que a senhora, nesse estado que ela está, não iria inventar uma situação como essa, né? E nós vemos ali, inclusive, no vídeo, a forma como ela estava ali, sendo coagida, com aquela multidão de pessoas. Imagino a situação que ela não passou aí em relação a esse fechamento na BR-101, que deixa cada vez mais nós, cidadãos de bem. Ela estava apenas fazendo o seu trabalho, estava levando uma carga até a cidade de Eunápolis, como ela disse, teve o seu direito ferido, que é o direito de ir e de vir, e ainda acabou perdendo seu instrumento de trabalho, que é o caminhão. Então eu quero saber quem é que vai, de fato, agora reaver toda essa situação. Porque nós não podemos também ficar, porque são índios, enfim, né? Segundo esses relatos aí, houve situação de crime, ameaça, relacionado aí aos indígenas para com esta senhora. Então eu espero que as autoridades competentes tomem as devidas providências. Sem mais, vamos seguindo então o nosso programa e desta vez vamos falar sobre uma jovem, né, que foi agredida. A violência não para, né, gente? Foi agredida e estuprada, isso na cidade de Barra do Rocha, né? A vítima, infelizmente, está hospitalizada e com coágulos no cérebro, né? Vem comigo aqui, porque esta jovem de 24 anos foi brutalmente agredida e vítima, né, de violência sexual. Isso aconteceu no último final de semana, lá na cidade de Barra do Rocha. A informação foi confirmada pela vítima, né, e que ela
pela família da vítima, melhor dizendo, não pela vítima. A vítima está hospitalizada, como já disse, né? E de acordo com os relatos aí, a jovem saiu de casa informando que ia para a festa. Ela foi encontrada na noite de domingo com diversos hematomas pelo corpo, hein? Especialmente no rosto e na cabeça. Ela foi socorrida inicialmente para o Hospital Geral de Ipiaú e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida então para o Hospital Geral Prado Valadares, isso lá na cidade de Jequié. Desde então, a jovem permanece internada no corredor da unidade hospitalar, aguardando uma vaga para um dos quartos. Segundo a irmã da vítima, que também a acompanhava, exames iniciais identificaram que que existe um coágulo no cérebro dessa jovem, hein? Algo sério, hein? A jovem também está sangrando pelo nariz e pelos olhos. A vítima que sofre de transtornos mentais passou por exames que confirmaram também o abuso sexual, né? O estupro. O caso já foi registrado na Polícia Civil, mas até o momento a família ainda não tem informações sobre como e o porquê, né, aconteceram essas agressões. Lamentável, né? Uma situação como essa, é a violência que tem permeado também os nossos interiores, cidades pequenas, como por exemplo Barra do Rocha. Essa jovem, como foi dito aqui, com problemas psicológicos, né, saiu para se divertir e a família já achou desta forma aí, violentada, né, sexualmente, enfim. Né? Eu espero que ela se recupere bem, eu desejo aqui que ela se recupere bem, né? Bem como toda a nossa equipe, e que dentro em breve nós possamos trazer essa notícia, mas que também seja feita a investigação e que a polícia chegue então aos autores deste crime, chegue então aos autores desta lamentável situação. Para quê? Para que eles sejam punidos de fato, porque uma pessoa que estupra uma jovem, e eu estou falando de uma jovem com problemas psíquicos. Eu não sei nem de que adjetivar, né? Enfim, não tem nem como adjetivar uma pessoa como essa que estupra uma jovem com problemas psicológicos e ainda a agride. Então, que seja feita a investigação e que chegue até a este ou a estes indivíduos que fizeram tal ato, que cometeram tal ato contra essa jovem. Melhoras, que Deus abençoe a vida então dessa jovem aí. Gente, nós vamos a um intervalo e já nós retornamos com mais informações para vocês. Não saia daí até 19 horas, muita informação para vocês. O Itapedro 2025 provou mais uma vez que ninguém faz um São Pedro como Itabuna. 4 dias de festa, mais de 48 horas de shows, mais de 100 atrações regionais e nacionais e mais de 300 mil pessoas durante os 4 dias. E teve muito mais: geração de renda, ocupação da rede hoteleira, valorização de artistas regionais e muita inclusão social. O Itapedro vai muito além do palco. Itapedro 2025, o maior São Pedro do Brasil. Somos a informação. Chega até você. Somos a boa notícia. Somos mensageiros da alegria. Eu, ele, nós, vós, eles. Somos um por todos. E todos somos um. Somos um veículo conduzindo amor e emoção. Sobrevivemos às dificuldades, tempestades e obstáculos em nossa existência. Somos a resistência. Nós somos cabeças que pensam, que analisam, que formam opiniões. Quem nos assiste compreende. Porque também é a cabeça que reflete e que processa. Somos a TVI. Há 20 anos. Falando para quem pensa. Pense na gente. Pensa na TVI, única emissora de TV por assinatura do Norte e Nordeste do Brasil. A entrega da primeira etapa da nova orla da Beira Rio e do Berilo já está transformando o visual de Itabuna e já transformou os dias de folga de Anderson. Pode vir que tá show! A prefeitura caprichou. Tem pista de skate, academia ao ar livre, quiosques, parque infantil, paisagismo, iluminação em LED e muito mais. E com a segunda etapa vem mais transformação aí. Itabuna segue em frente. Prefeitura de Itabuna. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política.
opinião. É TV cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história. Estamos de volta com o nosso TV News, segunda edição, com muita informação para você, hein? É a TVI inovando como sempre, é TV cabo, é streaming, é em diversos canais, né? Como diz aí a nossa colega do Pop, né? Conexão Pop. Um grande abraço também para as meninas do Conexão Pop, que trazem essa jovialidade aqui para o nosso programa, né? Para a nossa TV, melhor dizendo. Vamos seguindo de informações, lá também do Extremo Sul. Daqui a pouco eu vou chamar aqui o nosso correspondente, o Ramiro Lobo. Ele já está se preparando, daqui a pouco ele chegará aqui. Mas vamos falar deste assunto que um casal foi preso lá no Extremo Sul, mais especificamente na cidade de Porto Seguro, durante a operação contra o tráfico de drogas, hein? A polícia fazendo o seu trabalho através desta operação, né? Uma operação policial que foi realizada na manhã de ontem, na manhã de terça-feira, dia 8, na cidade de Porto Seguro, resultou então na prisão deste casal envolvido com tráfico de drogas. A ação faz parte da operação Sócios do Crime, que teve como foco desarticular as atividades de um grupo criminoso atuante nos bairros Baianão e Paraguai. São dois bairros populosos lá de Porto Seguro, para quem conhece, hein? Após um longo período de investigações, agentes da Polícia Civil identificaram imóveis usados para armazenar e também distribuir entorpecentes. Durante o cumprimento dos mandatos, os policiais apreenderam cerca de 500 gramas de drogas, entre cocaína, maconha e haxixe, além de balança de precisão e celulares e outros materiais utilizados para preparar e também comercializar os narcóticos, hein? Um homem de 23 anos foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico e associação para o tráfico. A companheira dele, de 28 anos, também foi presa e acusada de associação para o tráfico. Então, o casal e todo o material foram apreendidos e encaminhados para a primeira delegacia da cidade de Porto Seguro, primeira delegacia territorial de Porto Seguro, hein? A operação contou com o apoio de diversas unidades especializadas, incluindo a delegacia de tóxicos e entorpecentes, além da coordenação de apoio tático e técnico à investigação, né? Lá da região do descobrimento. A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher e também a Delegacia Territorial de Trancoso. Ou seja, é um conjunto de delegacias aí unidas contra o tráfico de drogas. É isso que nós precisamos aqui no nosso estado. De fato, desarticular todo esse crime, né? Desarticular o tráfico de drogas, que não é da Bahia, logicamente, né? Apenas. É algo a nível mundial, mas que nós precisamos cada vez mais lutar. Não podemos nos dar como vencido. Então, tá aí essa informação. Este casal de jovens que poderiam estar trabalhando, gerando renda para o nosso país, para a nossa Bahia, mas preferiram estar aí nessa questão do tráfico de drogas. Então, se eles preferiram estar lá, nós temos a polícia para poder fazer o papel, que é de fato o quê? Fazer com que a lei venha a prevalecer. E agora, infelizmente, como dizem por aí, né? Infelizmente, o vento soprou e o barraco desabou. E agora eles estão de trás das grades, né? Jovens ainda. Estou falando de um jovem de 23 anos e uma jovem de 28. Poderiam estar trabalhando, mas preferiram estar traficando, né? O fato foram presos aí no bairro Baianão, né? Parabéns a todos os envolvidos nesta operação, esta operação que é intitulada como Sócios do Crime, que acabou prendendo essas duas pessoas e também, além das pessoas que foram encaminhadas e presas, foram apreendidas também 500 gramas, né? Das seguintes drogas: cocaína, maconha e haxixe, além também de balanças de precisão, né, bem como celulares, como nós podemos ver aí nas imagens, né? Os celulares, as balanças de precisão, né? E outros materiais que são utilizados aí para comercializar as drogas, né? Droga não leva ninguém a nada, minha gente. Você que é jovem, que está nessa ilusão, ainda há tempo, né? Muitos dizem por aí, nós ouvimos uma sonora na semana
passada, algumas semanas passadas aqui, de uma mãe que ela falava o seguinte: eu disse para minha filha que este caminho só tem duas saídas, ou a cadeia ou o cemitério. Então você que é jovem, que está andando por este caminho, ainda dá tempo de você voltar atrás, porque só lá na frente só são essas duas escolhas. Ou você vai passar o resto da sua vida em um presídio, ou infelizmente ali vai perder a sua vida de fato, né, indo para o cemitério, tá bom? Isso aconteceu, mais uma vez dizendo, lá em Porto Seguro, na região do Extremo Sul. Esta região que agora eu venho chamar aqui o nosso correspondente, ele que vem sempre trazendo informações lá do nosso Extremo Sul, Ramiruel Lobo. Muito boa tarde para você, Ramiruel. Boa tarde, Joab. Boa tarde a todos que estão acompanhando o TV News, segunda edição. Trago aqui algumas notícias do Extremo Sul da Bahia. Falando um pouco sobre a criminalidade lá na cidade de Eunápolis, onde na segunda-feira 2 meliantes armados com arma de fogo renderam um morador no bairro Antares, que chegava do trabalho, e levaram o seu celular e a sua moto. Isso nos faz aí pensar como é que está a nossa segurança, né? Que saímos de manhã para trabalhar e não temos a garantia que vamos voltar ilesos para casa. Esses dois bandidos, não satisfeitos com o furto, né, realizaram um segundo assalto já no bairro Dina Borges, utilizando a moto do primeiro assalto. Dessa vez tinha um terceiro comparsa, também armado, porém com arma branca. Esse empunhava um facão. Renderam uma segunda pessoa no bairro Dina Borges e também levaram a sua moto. A polícia investiga o caso. Na manhã de terça foi recuperada a primeira moto que foi encontrada em um terreno, porém nenhum bandido ainda foi identificado e ninguém foi preso até o momento. Tudo isso foi gravado por câmeras de segurança, né, das ruas por onde aconteceu a situação. E falando de câmeras de segurança, já nos leva lá para o distrito de Agrovila, pertencente a Porto Seguro, onde o 8º Batalhão da PM desmontou uma rede de monitoramento da criminalidade. É isso mesmo que você ouviu, Joab. Uma rede de monitoramento. Os bandidos não satisfeitos em realizar os roubos, os furtos, né? E é justamente na região onde aconteceu a tentativa de assalto, onde ocasionou na morte do turista lá de São Paulo, que comentamos na segunda-feira. Não satisfeitos, instalaram uma rede de monitoramento. Então a polícia identificou várias câmeras colocadas em postes, muros, sacadas de casa. E na tarde de segunda-feira, a polícia realizou o desmanche, né, desmontando toda essa rede de monitoramento. Não foi identificado ainda quem instalou e nem quem fazia manutenção disso. Ainda está sendo investigado e nós esperamos que consigam investigar e resolver tal situação. Porque foi montado justamente essa rede de monitoramento para observar a circulação das viaturas, para que eles pudessem se organizar na ação criminosa deles. Para você ver até onde está indo a situação, né? Nós, cidadãos de bens, temos adquirido câmeras de monitoramento para deixar nas portas das nossas casas para tentar trazer um pouco mais de segurança. A bandidagem está se aproveitando que tenha crescido muito o número de câmeras instaladas nas ruas, principalmente nas residências particulares, para também instalar câmeras aleatoriamente, porque aí passaria despercebido para a polícia, para estar vigiando a polícia, né? Mas dessa vez não passou despercebido. O 8º Batalhão da PM conseguiu identificar que eram câmeras que não eram da população em si, mas de pessoas, de terceiros que haviam instalado justamente para monitorar a passagem da viatura e estar por dentro do horário da circulação da polícia ali na região. Esperemos que tudo seja resolvido. Mas bem, Joab, para encerrar, falando um pouquinho do clima, né? Aqui está um pouquinho frio, tempo nublado, né? Nem chuva e nem sol, mas um tempinho nublado. É falar que aqui na Bahia, com essa frente fria que está vindo, Feira de Santana, né? Vitória da Conquista, deixa eu me corrigir aqui. Vitória da Conquista registrou a menor temperatura na manhã de hoje, com 11,9 graus registrado em Vitória da Conquista. E
11,9 graus para nós baianos é estar dentro de um freezer, é estar dentro de um congelador, é tomar banho de gelo. É muito frio. Aqui no extremo sul também, Guaratinga registrou uma temperatura baixa, foi 14 graus, se eu não estiver enganado, registrado lá em Guaratinga, né? Então nós estamos vendo que temos uma frente fria aí, pesada, tá? Bom, por aqui tudo tranquilo. Falando um pouquinho ali da ponte do Rio Jequitinhonha, continua a circulação siga-pare, como já foi informado, né? O fluxo está constante, né? Mas até exato momento nada foi apresentado sobre vistoria, sobre manutenção, mas o fluxo continua normal ali, com o processo siga-pare e com a fiscalização da PRF e do DENIT. Bom, fica aqui meu abraço para todos que estão nos acompanhando. Um forte abraço para você também, Joab. Uma boa tarde a todos. Muito bem, forte abraço para você também, nosso querido correspondente Ramiro El Lobo, com informações lá do extremo sul, né? Tá frio, hein, rapaz? Eu não tinha me inteirado aí sobre esse frio. Ele é do extremo sul, trouxe essa informação até lá do sudoeste, né? De Conquista. A sensação chegou lá, a sensação não, a temperatura, melhor dizendo, não é nem a sensação, né? A temperatura foi de 10,9, né? 11,9 graus. Eu imagino a sensação, de fato, quanto não estava, né? É muito frio para a gente que já está acostumado aqui com 29, 30, 31, até mesmo 32 graus, né? Nós que somos baianos, enfim. Mas, muito obrigado, Ramiro El Lobo, você por essas informações. E algo que chama a atenção para a gente é o seguinte, né? É o aumento, de fato, desses furtos e roubos e também o aumento de assaltos. Vejam a ação desses bandidos aí que o Ramiro El Lobo trouxe para a gente, né? Eles assaltaram a primeira pessoa, não satisfeitos, foram cometendo uma sucessão aí, levando a moto do pessoal. Mas situação, de fato, lamentável lá, né? Crítica, situação crítica, hein? E olha que a polícia está trabalhando, como nós mostramos agora há pouco, né? Desarticulando o crime organizado, desarticulando o tráfico de drogas, mas mesmo assim os bandidos ainda continuam aí a todo vapor, né? Tentando tirar os bens do trabalhador. O trabalhador, que o nome já está dizendo, trabalha diariamente, acorda cedo para poder comprar os seus bens e logo depois vem esses cidadãos, né? Fora da lei, esses cidadãos fora da lei, para poder tirar a paz e levar então os bens dessas pessoas. E também essa outra informação desta rede, né, de monitoramento. Ou seja, mostra a organização do crime cada vez mais. Eles estão cada vez mais se organizando, estão cada vez mais, né, utilizando-se também dos meios digitais para poder estar trazendo uma certa segurança para os seus atos, né? Ou seja, é ali naquela região da Agrovila, né, onde aconteceu inclusive aquele fato bárbaro da semana passada com os turistas de São Paulo, né? E esses criminosos já estavam por ali também. Esta outra informação, segundo o Ramiro, já estavam por ali com esse sistema de câmeras de monitoramento para poder, ou seja, trazer uma certa segurança. A polícia percebeu, né, porque a ideia das câmeras é exatamente para, logicamente, monitorar, né, e dar essa segurança para que no momento em que a polícia ou alguém que pudesse trazer, né, algum desconforto para eles ou trazer algum perigo, eles pudessem fugir a tempo ou até mesmo revidar, enfim, né? Mas a polícia foi mais esperta e desarticulou. Parabéns aí aos bravos guerreiros da Polícia Militar que acabaram desarticulando toda esta rede de monitoramento também aí desses criminosos lá no nosso extremo sul, mais especificamente nesta região da Agrovila. Muito bem, vamos com essa informação a nível nacional, porque a Câmara dos Deputados proíbe então aí a aproximação de agressor com consentimento da vítima, hein? Olha, atenção para essa informação que é bem interessante. A Câmara dos Deputados aprovou no dia de ontem, na última terça-feira, dia 8, o projeto de lei 6020 de 2023, que estabelece o descumprimento da medida judicial à aproximação do agressor de áreas delimitadas pelo juiz para a proteção de vítima de violência contra a mulher, mesmo
com o seu consentimento. Aí está a alteração. Na verdade, é uma alteração, né? O que foi aprovado aí pela Câmara foi exatamente essa alteração desta lei que já vigora desde 2023. Né? A proposta agora segue para avaliação do Senado Federal. Né? O projeto altera, então, a Lei Maria da Penha no trecho que trata das medidas protetivas, nos casos em que ocorra a aproximação voluntária do agressor às áreas delimitadas por decisão judicial. Ele poderá ser punido com reclusão de 2 a 5 anos e também multa, né? Caso esse cidadão aí que está sendo... que o agressor, melhor dizendo, caso o agressor ele fira, então, a esse espaço delimitado pelo juiz, ele poderá, então, ser punido aí com essa reclusão de 2 a 5 anos de multa, hein? A relatora da proposta é a deputada Rogéria Santos, né, conhecida aqui da nossa cidade também, do Republicanos, inclui no projeto que casos também podem ser aplicados nos casos de aproximação do agressor da residência ou também do local de trabalho da vítima, né? Esse é uma importante pauta, parabéns aí, viu, a relatora do projeto, a deputada Rogéria Santos, por esta importante pauta em defesa das mulheres, né? Porque nós estamos falando de uma situação aqui que também envolve o emocional de muitas mulheres. Nós temos já a lei, né, que o juiz hoje ele delimita ali em que a mulher ela fica protegida, né, protegida, vamos dizer assim, pelo menos a nível da lei, fica protegida contra o agressor por determinados metros, né? O juiz ele delimita ali, por exemplo, você só pode se aproximar da sua ex-esposa, que geralmente é assim que acontece, são casos de agressão, né, de ex-esposas, enfim, a 500 metros da sua ex-esposa, você só pode se aproximar. O que essa lei está trazendo aqui é mais importante porque ela amplia essa proteção para a mulher. Por quê? Nós estamos falando de uma situação, como eu disse no início do meu comentário, em que envolve muito o sentimental. Então, muitos casos acontecem da seguinte forma: a mulher ela é agredida, faz o relato, consegue estar coberta aqui pela exatamente por essa proteção, né? Porém, o cidadão, ele, vai pro ouvido lá da mulher e fala: eu mudei, eu agora, né, não vou mais praticar o que eu pratiquei, eu te amo muito, ali foi um momento de fúria, enfim. E a mulher acaba permitindo que o homem, o agressor, a pessoa que lhe agrediu, retorne ao seu convívio, a ficar próximo. Ou seja, ela, muitas vezes acontece dela permitir que o agressor fira a lei, né? E aí o que acontece? O cabra volta, né? O cabra, entre aspas, né? O cidadão ele volta aí a praticar os mesmos atos. Então agora essa proposta aqui, ela está proibindo a aproximação desse cidadão, mesmo com o consentimento da mulher, que muitas das vezes fica ali vulnerável por uma questão emocional, né? É muito importante essa colocação aqui, né? A proposta da deputada Rogéria Santos, que fez esta emenda nesse projeto, porque nós sabemos que os índices de feminicídio cada dia mais, volta e meia nós noticiamos aqui, os índices de homicídio e de feminicídio, né, logicamente que essa questão contra a mulher, tem aumentado assustadoramente. Então, já que tem aumentado assustadoramente, nós precisamos tomar medidas como essa. Se bem que, muitas vezes, e eu já vi diversos casos de mulheres que morreram com a medida protetiva na mão, né? É válido? É, mas até tal ponto. Então, parabéns a todos os envolvidos aí em relação ao endurecimento desta lei, mas por outro lado também nós precisamos pensar em outras estratégias para cada vez mais fortalecer esta rede de segurança para as mulheres que diariamente, infelizmente, essa é uma realidade, diariamente sofrem aí ataque, né, contra a sua própria integridade física, ataques emocionais. Enfim, né, tá aí esta importante alteração nesta lei que foi aprovada no dia de ontem. Lembrando que esta aprovação desta emenda ainda vai para o Senado Federal, para então assim valer, né? Para então assim valer, já que nós estamos falando de um projeto que já está em vigor, é uma emenda, então
precisa ser revisado pelo Senado Federal, que, para quem sabe aí, para quem conhece, é a Câmara Revisora do Congresso Nacional, né? Nós temos um sistema bicameral, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, e o Senado, então, vai revisar, então, esta aprovação. Caso o Senado aprove, será, então, encaminhado para a promulgação pelo Presidente da República. É assim que funciona o rito, né? É assim que funciona, né, produção? Muito bem. Então, tá aí essa informação muito importante para todos, e principalmente no que diz respeito à proteção da mulher. Vem comigo porque nós vamos falar de um assunto muito importante agora. O vídeo tá na ponta aí, Cássio, o vídeo do SAMU. Pronto, eu gostaria que você prestasse bem atenção nesse vídeo aí, que é um vídeo de utilidade pública. Preste bem atenção no que essa enfermeira do SAMU vai dizer para vocês agora. Pode rodar. Pacientes inconscientes e sem documento. Vocês sabem como que vocês podem fazer para nos ajudar ou ajudar as equipes de resgate na identificação dessas vítimas? Muitas das vezes atendemos vítimas de trauma, principalmente, ou atendemos vítimas inconscientes, que não têm documentação, não têm identificação, não tem nenhum familiar na cena que possa nos ajudar na identificação dessa pessoa. E muitas das vezes pode chegar a morrer e ser enterrado como indigente devido a essa falta, né, de informação e de identificação dessas vítimas. Então, o que vocês podem fazer para nos ajudar? Então, todo mundo tem telefone hoje em dia, né? A coisa mais fácil que tem é o uso do telefone. Coloquem na lista de vocês, na chamada de emergência, sempre o nome de uma pessoa, para que a gente possa ligar quando a gente atender essas vítimas. Muitas das vezes eles estão sem os documentos, mas estão com o telefone na mão. Então colocam lá no início aquelas chamadinhas de emergência com o nome de alguém, porque a gente consegue fazer uma ligação mesmo não sabendo a senha do telefone. Bom, quer ver? Vem comigo. Vê só. Ei, Fabiola, me presta seu telefone, mas trava ele primeiro, por favor. Travou? Então, olha só, telefone travado, eu não tenho a senha, e aí eu vou vir aqui, ó, chamada de emergência. Só que Fabiola, ela ia ser enterrada como indigente, ela não tem ninguém que a gente possa chamar. Então, Fabiola, qual o telefone, o número de uma pessoa para que a gente possa chamar na chamada de emergência? Vou fazer uma blitz com Vitor. Me presta seu telefone, Vitor. Segura aqui. Ó, o telefone do Vitor tá travado, certo? Então eu vou aqui, ó. Emergência. O que acontece? Vitor também não tem nenhuma pessoa que a gente possa ligar. Ia ficar como indigente. Coloca no seu telefone. Presta seu telefone, viu? Na festa, trava seu telefone. Então vamos ver se Giovanni ia ser levado sem identificação. Uma chamada de emergência. Ficha médica. Giovanni também não tem ficha médica, não tem telefone de emergência. Ia ficar sem identificação. Isso, me presta seu telefone. Vamos ver aqui se Saulinha bloqueia aqui. Tá bloqueado, certo? Agora o que nós vamos fazer aqui, ó? Dele tá bloqueado. Emergência. Emergência. Ficha médica. Ah, muito bem, ó. Tem um número. Vamos lá, Marquinhos, dê seu telefone. Deixa eu ver se você ia ficar como indigente também. Emergência. Sem dado de emergência, tá aqui em cima. Não há informações. Ia ficar como indigente. Vamos ver se o Vitor aprendeu agora. Vitor, cadê seu telefone? Aqui. O telefone. Tá aqui bloqueado. Vamos desbloquear. Emergência. Ok. Ficha médica. Muito bem. Agora vou ligar para vocês verem que a gente consegue ligar mesmo sem saber a senha. Ó, tá ligando. Gente, essa informação no telefone é importante porque mesmo a gente não sabendo a senha, a gente consegue ligar para um familiar ou para alguém para informar a situação dessa vítima. Nos ajude nessa daí. Deixa sua identificação no seu telefone na parte da chamada de emergência. Então tá aí, né? Utilidade pública. Eu fiz questão de passar esse vídeo porque nós estamos, infelizmente, em um período em que diariamente nós noticiamos aqui acidentes, né? São pessoas que sofrem acidentes aí nas nossas BRs, nas nossas rodovias, em toda a nossa cidade, né? Nas cidades vizinhas, enfim. E, por muitas vezes, como bem explicou a enfermeira, as pessoas estão inconscientes. Porém, elas estão porcando o seu telefone, o seu smartphone, que caso esta pessoa, na sua sã consciência, tenha colocado aqui, né, um número para a emergência, no momento em que ela foi encontrada ali inconsciente, a equipe médica poderá, então, fazer contato, né, com um familiar ou alguém próximo desta vítima. Então, tá aí, é uma ação importante, né? A enfermeira que criou esse vídeo, excelente, porque eu tenho certeza que com essa informação ela estará
logicamente aí salvando muitas vidas e também, né, trazendo esta informação para muitas outras pessoas. É aquele tipo de pessoa que utiliza a rede social para o bem, né? Tem muita gente utilizando a rede social para o mal, para falar tanta besteira, tanta abobrinha, e ela fez esse vídeo aí. Parabéns para essa profissional, hein? Vamos seguindo aqui com a informação agora do São João da nossa Bahia de 2025, né, que já passou, mas é uma informação de curiosidade aqui. A banda Toque 10 lidera aí em contratos, hein? Cruz das Almas lidera em investimentos e o Safadão em faturamento, segundo um levantamento, hein? Olha, expressão famosa no futebol, a frase "deu a lógica", pode se aplicar no balanço do São João deste ano daqui da Bahia, hein? Para falar sobre as atrações musicais que se apresentaram no estado, né? Recordista em 2024, a banda Toque 10, que é liderada aí pelo Milcinho, que você vê na tela, né, manteve o título em 2025 e encerrou a temporada de shows do São João com 45 contratações, hein? Muito show para um mês só, é mais show do que dias no mês, totalizando aí 13 milhões e 50 mil reais, né? A maioria dos contratos da banda foi no valor de 300 mil e o maior valor recebido pelo grupo de Arrocha foi de 350 mil na cidade de Serra do Ramalho, aqui também na nossa Bahia, hein? Quanto ao artista que mais faturou neste ano, neste período de São João, não foi o Milcinho, né? Foi então o Wesley Safadão, que está dividindo tela aí com ele, né? Que levou a melhor. O artista realizou 5 apresentações na Bahia e recebeu cerca de 5 milhões e 500 mil. Cada show do artista custou ao contratante cerca de 1,100 mil, né? 1 milhão e 100. Cada show aí do Safadão. Rapaz, o negócio é carinho, hein? Desta forma, na comparação, melhor dizendo, com o Toque 10, o artista precisou fazer menos shows para conseguir quase a metade do que a banda baiana recebeu, se apresentando 45 vezes, né? Ou seja, o Toque 10 teve que tocar bem mais para receber o valor exato da banda, né? E o artista poderia se apresentar apenas 12 vezes aí, segundo esse levantamento, e ainda conseguiria 150 mil de troco em se comparado aí à banda Toque 10. Em 2024, a banda Toque 10, vale lembrar, já liderava o ranking, então das que mais tocaram, das que mais foram contratadas aí, inclusive tocou aqui em Itabuna também, né? No Itapedro. O grupo baiano se apresentou 44 vezes no ano passado, né? Esse ano 45, ou seja, um a mais esse ano, exatamente Itabuna. E faturou aí cerca de 8 milhões 380 mil na época, né? Na época, o valor médio do cachê da banda era de 190, ou seja, o cachê subiu um pouquinho mais, melhorou a coisa aí, viu, Milcinho? Um abraço aí para o Milcinho da banda Toque 10. No ano anterior também o cearense Wesley Safadão faturou 8 milhões e 200 mil, hein? Com 9 shows aqui na nossa Bahia. E em 2024, o valor médio do cachê do artista era de 900 mil. Subiu também para o Safadão aí do ano passado para este ano, né? O valor mais alto recebido pelo cantor foi 1 milhão de reais. Isso na temporada de 2024, certo? O valor mais caro, segundo esse levantamento aqui de 2024, de cachê, foi do Gustavo Lima, né? Que cobrou 1 milhão e 100 por uma apresentação em Luiz Eduardo Magalhães. No entanto, o sertanejo fez apenas um show. Desta forma, Safadão faturou mais do que o Gustavo Lima, isso no ano passado, as comparações aí, viu? O pessoal fica fazendo levantamento. Vamos então a esse ranking aqui, o top 10 das atrações mais contratadas no São João deste ano na Bahia. Em primeiro lugar, como já dissemos aqui, Toque 10 com 45 shows. Em segundo lugar, o Tyrone com 27 shows aqui na nossa Bahia. O Batista Lima canta muito aí, hein? Ex-Limão com Mel, né? Batista Lima com 26 shows. O Devil Novaes com 25 shows. Teuzinho, esse jovem aí que está despontando bastante, o Teuzinho, com 23 shows, né? Esta revelação também da internet. Seguido do Iguinho e Lulinha, com 22 shows. Depois vem o Natanzinho Lima, outro que também está despontando bastante aí nas redes. E o rapaz aqui da nossa região, o Sil Farley, hein? Com 21 shows durante os festejos juninos aqui da nossa Bahia. Esse é o top
o top 10 das atrações mais contratadas pelas prefeituras aí no nosso São João da Bahia de 2025. Tá aí a informação, hein? Tá a informação. Eu tô achando que eu vou montar uma banda, viu, Cássio? Vamos montar uma banda. Cássio sabe tocar bateria, né? Eu acho que o Ivan sabe tocar o violão. Eu vou lá pro vocal, eu acho que eu posso me virar no vocal. Vamos montar uma banda pro próximo ano. Vamos fazer aí um forró gospel. Brincadeiras à parte, vamos seguindo aqui, porque o tempo não para, né? E nós vamos trazer mais informações para vocês. Vamos seguindo aqui, vamos falar agora sobre o esporte aqui da nossa terra, até porque a campanha do Grapiúna no Sub-20 do Baianão valoriza, então, aí o plantel, hein? Vem comigo para essa informação. Os meninos do Grapiúna Atlético Clube do Sub-20, que você vê aí nas imagens, vem dando o que falar, hein? A garotada, sob a coordenação do professor Narciso, ele que é bem conhecido aqui na cidade, vem se destacando pela performance do belo futebol, né, apresentado aí neste campeonato e enchendo então os olhos de quem é amante do futebol, né? Alguns desses meninos já estão de malas prontas, que coisa boa, olha o Narciso aí na tela, hein? Já estão de malas prontas esses meninos aí do Sub-20, outros já seguiram viagem para jogar na primeira divisão e muitos outros deverão deixar o elenco do nosso Canarinho aqui do sul da Bahia, hein? Para voar, logicamente, em outras praças. O Narciso disse o seguinte, abre aspas aí, ó, na verdade, estamos revelando muitos atletas de grande futebol e acima disso, dando condições necessárias para que eles apresentem o melhor, declarou aí o diretor do Sub-20 do Grapiúna, o Narciso, né? Líder isolado no seu grupo, o Grapiúna Atlético Clube realizou uma das melhores campanhas do Baianão Sub-20 para se classificar nas oitavas de final, né? O Narciso ainda finaliza aqui dizendo o seguinte: sempre acreditei no potencial dos meus jogadores. Alguns dos nossos jogadores, né, dos jovens talentos, estão sendo observados por grandes clubes do país. E o Grapiúna segue revelando o futuro do futebol. Nos 12 jogos, ele fez 27 pontos, vale a pena dizer, né? 8 vitórias, 3 empates, 1 derrota, né? Foram 20 gols e 6 contra... e 6 contra, um saldo de gol aí de 14, né? O que lhe deram uma oportunidade de decidir a vaga para as quartas de final em sua própria casa, que será no estádio lá de São José da Vitória, onde está jogando, já que o nosso estádio, o Luiz Eduardo Magalhães, não, rapaz, olha, dizendo que é o Luiz Eduardo Magalhães, nosso estádio aqui é Fernandão, não é isso agora o nome? É Fernando Gomes, o estádio, recebeu o nome de Fernando Gomes. Então, o nosso estádio ainda não foi concluído. Inclusive, eu gostaria de convidar aqui, de bate-pronto, o nosso secretário, né? O secretário Alcântara Pellegrini. E aproveitar para falar do Interbairro, mas também falar para a população a que pé anda aí, então, essa reforma, viu, secretário? A que pé anda, o espaço está aqui aberto para o senhor trazer essa informação a que pé anda aí a reforma do estádio do Fernandão, agora Fernandão, né? Muito bem, mas eu gostaria aqui de registrar os nossos parabéns também para o Narciso e para toda a equipe do Sub-20 aí do Grapiúna, que tem trabalhado com esses jovens, são jovens de 15, 16, 17, né, 17 anos, que tem o talento para o futebol e o Narciso, né, que já é bem conhecido aqui, ele também tem esse dom de olhar para o garoto, ver o talento e trazer, né, oportunizar esse garoto, colocar ele na vitrine para que os clubes, os grandes clubes, como nós falamos aqui, possam, então, contratar esses garotos. O fato estão de parabéns porque estão fomentando o esporte. Estão oportunizando a jovens, muitos desses jovens são jovens da periferia da nossa cidade, jovens que talvez não teriam essa oportunidade. Então é algo que nós devemos de fato parabenizar. E também, né, parabenizar duplamente, não só por essa ação, mas também por toda a temporada aí, no que diz respeito ao Sub-20, né, até porque o profissional ainda ficou meio capengando lá na segunda divisão do Baianão. Mas o Sub-20 deu recado aí, né? Com 12 jogos, né? Desses 12 jogos foram feitos 27 pontos. Então, tá bem aí, já está se caminhando
para as oitavas de final, né? Então, parabéns aí a todos os envolvidos, parabéns ao Narciso e, logicamente, a todo o time sub-20 do nosso Grapiúna. Desejamos sucesso para vocês, garotos, tá bom? Ó, sucesso e muito cabeça, tá bom? Não se deixe levar pelas situações, né? Muita cabeça, muita atenção nessa hora. Vamos seguindo aqui de informações, porque o nosso programa não para. Vamos falar agora sobre o Thiago Caprini, né? Que não é mais o técnico do Vitória. Deu tchau aí para o Vitória, o fim da linha para o Thiago Caprini. Isso ainda na nossa linha aqui do esporte. Após quase 14 meses de passagem por lá, o Thiago Caprini não é mais o técnico do Vitória Esporte Clube, né? O profissional, que tem 40 anos, teve aí a sua saída anunciada na tarde do dia de hoje, durante uma entrevista coletiva realizada no Barradão, né? O Leão da Barra vive aí, então, uma temporada de fracassos, hein? Lamentavelmente, o Vitória, né? O que motivou a decisão, então, da diretoria aí do Rubro Negro, que foi, de fato, de finalizar o contrato com o Thiago Caprini. O mais novo insucesso do Vitória aconteceu na noite de terça-feira, vale dizer que foi na noite de ontem, né? Em pleno Barradão e com uma atuação de muito abaixo do esperado, o Vitória acabou perdendo aí para o Confiança, né? E foi eliminado nas quartas de final da Copa do Nordeste. Após o gol dos sergipanos, a resposta das arquibancadas, né, da torcida, foi imediata e os rubro-negros aplaudiram e cantaram ironicamente o nome de Carpini, ou seja, pediram a cabeça do Carpini aí, viu? Rapaz, que posteriormente foi vaiado e também xingado, né? O xingamento já sou contra, viu, gente? O respeito tem que ser sempre, né? Por diversos torcedores que estavam ali ontem naquele jogo da Copa do Nordeste. O técnico, no entanto, disse que em entrevista que não abandonaria o cargo, né? Porém, o que aconteceu hoje foi exatamente o contrário. Ele acabou agora sendo demitido pela diretoria do Rubro Negro da nossa capital baiana. Então, agora fica aí a pergunta: quem será o sucessor aí do Carpini? Veremos nos próximos capítulos, não é isso, gente? Muito bem, eu quero agradecer a você por estar comigo até este momento, com muita informação. Amanhã, se Deus permitir, eu retorno com mais informação para você, tá bom? TVI, 20 anos contando a sua história.